5 verdades que ajudará você a ser ferramenta do Espírito Santo para florescer a sua família. Você está preparado? 5 verdades que ajudará você a ser ferramentas do Espírito Santo para florescer a sua família. Primeira verdade que você precisa conhecer é que a casa que teme ao Senhor florescerá. Em João, no capítulo de número 15, verso 1, o Senhor Jesus ele fala sobre crescimento da obra, sobre a necessidade de trabalharmos na sua vinha. E que no verso 1 ele chama Deus, o seu Pai, de agricultor. A primeira verdade, não esqueça, anota aí, é que a casa que teme ao Senhor florescerá. Uma árvore não nasce árvore. O fruto não nasce fruto sem antes ele ter sido semente. O agricultor, ele é responsável por revolver a terra, arar a terra, preparar a terra para um plantio. E se a terra não for muito bem preparada, não haverá uma grande safra, não haverá uma abundante safra. O fruto não se desenvolve. A terra não será apropriadamente boa para o desenvolvimento da semente. Agora, a primeira verdade que precisamos entender é que nós temos uma casa e essa casa, ela espiritualmente simboliza, sabe o quê? Uma grande extensão de terra. E que se essa terra não for o território de Deus, aonde os proprietários que receberam pela mão do antigo proprietário maior e supremo a responsabilidade do cuidado dessa terra, esse campo, essa terra, ela não será fertilizada. Porque a nossa família ela deve ser vista como um campo missionário, como uma seara de Deus. Não é nossa, mas não é nosso. A sua família é sua, mas não é nossa. A nossa família pertence a Deus. E quando você não teme ao Senhor, você ignorará a sua palavra. Essa é a verdade. Quando alguém não respeita o Senhor, não respeita a sua palavra. Não respeita a tentativa de Deus de abençoar essa família. Não respeita a tentativa de Deus de entrar naquela família e semear as sementes de bênçãos, de virtudes, de qualidades, de prosperidades, de abundância naquele território. Geralmente alguém que não teme ao Senhor dentro da sua família se caracteriza como xerife dessa família, como alguém que talvez bata no peito e diga assim: eu não preciso de ninguém, e muito menos de um Deus para dirigir a minha família, para tentar me ensinar a dirigir a minha família como eu sei dirigir a minha família. Alguém que pensa dessa forma é alguém que tem um pensamento ignorante, infelizmente. Mas a casa que teme ao Senhor é a casa que certamente florescerá. A casa que teme ao Senhor é a casa que cada um dos seus componentes tem a lucidez e a consciência de que esse território não pertence só a eles, a esses componentes, a essas pessoas que compõem essa família. Mas cada componente entende que quem trabalha, quem edifica, quem consolida, quem traz a abundância, quem dará o crescimento, quem fará florescer e quem fará com que haja fruto é alguém superior que abençoou, tem abençoado e que traz as provisões no seu tempo certo, cujo nome é Senhor.
A segunda verdade é que a casa que não honra o Senhor se desfará. Provérbio 14, verso 11, que diz que a moradia do ímpio se desfará, mas a tenda do justo florescerá. Em contrapartida daqueles que temem ao Senhor e que se permite fazer com que o agricultor, que é Deus, o Espírito Santo, entre para semear, revolver a terra, trabalhar a terra para que haja uma grande abundância, diferente disso, existem lares que não honram ao Senhor. O que é honrar ao Senhor? Eu não estou aqui falando sobre a condição financeira, a parte financeira. Não honramos só ao Senhor financeiramente falando. Mas uma forma de honrar o Senhor, de reverenciar o Senhor, é respeitá-lo. Mas não só respeitá-lo como pessoa, mas respeitar a sua palavra também. Não há uma outra forma de honrarmos ao Senhor do que nos colocarmos debaixo da sua soberana vontade. Aquele que se coloca, a casa que se coloca debaixo da vontade de Deus e aonde a sua palavra é a última palavra de atuação em todo o território da família, em todo o campo de atuação da família, é o lar que verdadeiramente honra o Senhor. Não é um lar que honra o Senhor apenas por lábios, por boca, por palavra. Nós honramos ao Senhor, mas o seu coração está longe do Senhor. Deus não aceita essa honra. Um lar que apenas honra ao Senhor com a boca, mas que ignora a sua palavra, que o ignora como Deus, é o lar que infelizmente não subsistirá por muito tempo. É o lar que será destruído. É o lar que será destruído e açoitado pelos ventos e pelas grandes enchentes de dificuldade. É o lar que talvez alguém diga, não precisamos do Senhor para nos abençoar ou para nos abastecer. É uma casa que nunca florescerá. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é, o homem que teme ao Senhor florescerá a sua família. Josué, capítulo de número 24, versículo 15, temos o posicionamento de um homem convicto de que outros poderiam servir a outros deuses. Mandamentos e leis de segmentos, de ordens de outros deuses seriam os princípios de regra, seriam um princípio de regra de convivência de outras famílias, mas de Josué não. Josué era um homem temente a Deus e se colocou não só como uma liderança à frente de um exército, a liderança de um grande povo, mas ele se colocou como a liderança de uma família que precisa de Deus. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nosso Deus. Um homem que se posiciona dessa forma é um homem que se posiciona inteligentemente falando. É um homem que não depende, não confia apenas na força do seu braço. É um homem que não age soberbamente, de forma soberba, dizendo que não precisa do Senhor, porque suas mãos e suas pernas são justamente a produção do pão para dentro da sua família. A Bíblia diz, lá em Mateus 4,4, Jesus estava sendo tentado no deserto, e ele disse para Satanás que nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que procede da sua boca. Não basta eu apenas ser um homem provedor que acorda cedo pela manhã e vai para o trabalho e volta trazendo a provisão material para a minha família. Não basta somente isso. Porque Jesus está dizendo que o que mantém uma família em pé, um homem em pé, o que faz com que uma família seja próspera é a palavra que procede da boca de Deus. Então, um homem que teme ao Senhor florescerá a sua família, será responsável por trazer as bênçãos de Deus para a sua família. Por isso que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas Deus chamando homens casados, homens que já tinham uma família, mas para viver o extraordinário de Deus, para serem o meio, o canal de bênçãos para dentro de sua família. Vocês estão entendendo?
Então, um homem que teme ao Senhor, essa é a terceira verdade, florescerá a sua família. A quarta verdade é: a mulher que teme ao Senhor ajudará o esposo no processo de construção de um jardim na sua família. Provérbio 14, verso 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Queridos, nós estamos vivendo em um período onde a desobediência ou a falta de temor por parte de algumas mulheres tem levado seus casamentos à ruína, ao fracasso, ao fiasco. Aonde mulheres que agem vergonhosamente, indecentemente e que ignoram a palavra de Deus, a mentoria do seu esposo, o conselho do seu esposo, que ignoram a sua família em si. Ela é responsável por destruir aquilo que Deus lhe deu. Aquilo que seu marido, ao longo dos anos, tentou construir ao lado dela, para que ela pudesse desfrutar de um ambiente de paz, de prosperidade, de equilíbrio e de restauração. Mas a mulher que é sábia, ela olha para o futuro e inclui nos projetos futuros da sua família a pessoa do Senhor. Ela entende que sua família corre perigos porque é alvo de um ataque espiritual do mundo das trevas. Mas é uma mulher que se levanta e que se posiciona como uma mentoria, como uma guerreira, como alguém que não se permitirá ser um instrumento de destruição da sua própria família, mas que se permitirá de ser um instrumento de bênçãos para a sua família. Mas, infelizmente, as que ignoram, as insensatas, elas acabam sendo um agente do inimigo, um agente do mundo espiritual das trevas na tentativa ou na ideia de destruir a sua família. Mulheres imaturas, presunçosas, que não têm equilíbrio, moderação, que agem loucamente, procedem loucamente, infelizmente não ajudam no processo de construção de um jardim ao lado do seu esposo na sua família. Mas a mulher inteligente, a mulher sábia, ela edifica a sua casa e ajuda o seu esposo no processo de construção de um jardim na sua família. E a quinta e última verdade é: a família que convida o Senhor para sua casa viverá milagres extraordinários. Em João, no capítulo 12, nós nos deparamos com Jesus sendo convidado com os seus discípulos para a festa de um casamento. E o elemento principal, que era o vinho, acabou antes do tempo. Uma má administração. E que, historicamente, quando o vinho terminava antes do tempo, numa festa de casamento, aquela festa de casamento se caracterizava como uma festa, um fracasso de festa, um fracasso de casamento, onde os convidados iriam sair dali e, infelizmente, iriam fazer comentários sobre o fracasso da festa, sobre a má administração daquela festa. Mas Jesus estava no momento certo e foi o convidado principal. Jesus deveria estar ali. Quantas famílias hoje não vivem milagres extraordinários na sua família porque não convidam o Senhor Jesus? Jesus no Salmo, famílias que chamam ou que convidam o Senhor Jesus para dentro da sua casa viverá milagres. Deus principiou o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre na festa de um casamento. Que milagre extraordinário foi esse? Uma família que convida o Senhor Jesus para participar de sua vida é uma família que viverá milagres extraordinários. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.